Fico muito feliz pelo convite do reverendo Jonas, do conselho, e de poder compartilhar da palavra de Deus. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, como está aí no seu programa de culto. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. São os versículos 6 a 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo. Então assim diz o Senhor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E o contexto aqui, quando nós pensamos sobre as provações, como vocês viram aí no programa de culto, sobre as provações da nossa fé, sobre como Deus ele testa o seu povo por meio das provas, por meio de certas situações da nossa vida, é algo que eu tenho pensado muito a respeito da vida da igreja e de como ela é testada ao longo da história. E, inclusive, não tem como até a gente lembrar aquilo que diz em Timóteo, de que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E viver piedosamente é basicamente, necessariamente, viver segundo aquilo que Deus quer para a sua vida. E no momento em que você traz à luz, muitas vezes, a sua crença no Senhor Jesus, aquilo que você crê, aquilo que Deus demanda de você, muitas vezes há um certo incômodo, há uma certa afronta, e como a palavra dos Deus nos diz, que não é novidade, e que isso você vê logo no começo da igreja, em Roma, perseguição. E é claro que quando eu falo aqui de perseguição, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque a perseguição ela se dá de maneira diferente em diferentes níveis. Então, por exemplo, quando você olha o caso da China, em que existe uma perseguição institucionalizada e estatal para com os cristãos, para com a religião cristã. Enquanto que no Brasil, claro, a gente não tem esse aspecto, esse mecanismo estatal, e eu creio que ela vem mais de aspectos individuais, de indivíduos sempre para com a gente. E isso me lembra muito, com essa pandemia, né, um dia em que a Maria Vitória, minha esposa, ela estava fazendo uma entrevista. E nessa entrevista, ela trabalha com captação de recursos, né, numa organização não governamental, e ela presta serviços. Então, por várias vezes, ela tem que passar por, vamos dizer assim, por entrevistas. E nessa entrevista, ela cumpriu todos os requisitos, todos. Só que, inclusive, foi o que o próprio rapaz, o próprio, vamos dizer assim, o entrevistador falou para ela, falou: olha, Maria Vitória, a gente gostou muito de você, a gente gostou muito do seu perfil, você é muito qualificada, mas tem uma coisa aqui que eu tenho que perguntar para você. Aí ela olhou assim, online, né? Eu estava escutando, eu escuto as reuniões dela de vez em quando. E ele perguntou: olha, você concorda com as definições de gênero da ONU? Ela foi pega de sopetão. E claro que, para aquele momento, ela não podia dar a resposta que eles queriam. Até porque a maneira como a gente enxerga, como a ONU enxerga, é claro, pensando em termos de definições de gênero de uma maneira bem simples, né? De que o homem, ele necessariamente não precisa ser visto como homem, a mulher como mulher. Pensando de uma perspectiva cristã, a gente entende que existem estruturas da criação de Deus, do qual Deus ele nos criou como homem e mulher. Então, nesse aspecto, foi um momento em que, para minha esposa, e eu sei que para vocês em alguns outros momentos da vida deve ter acontecido e ainda vai acontecer de várias maneiras diferentes, foi um momento em que ela teve que trazer à luz ou à mostra aquilo que ela cria. E o fato dela crer naquilo teve implicações práticas. E aquele foi o momento em que a gente conseguiu conversar depois,
e fez com que a gente se perguntasse onde de fato está a nossa alegria. Não é necessariamente se você vai, ainda que você perca, por exemplo, nesse caso específico da Maria, em que ela perdeu o projeto simplesmente pela convicção que ela tinha, ainda assim, esses são os momentos em que nós somos provados por aquilo que cremos, para que a nossa fé, então, ela se torne, então, mais genuína. E é exatamente esse o contexto aqui da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, ele está escrevendo, Pedro, então, para exatamente dar um ânimo para aqueles cristãos que viviam em Roma. E quanto à data, é difícil definir, não se sabe ao certo, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que ela foi escrita entre 60 e 68. A grande questão é que, como a gente coloca a data, vai definir como a gente vai enxergar as provações, das provações da qual Pedro está falando. Então, se a gente coloca em 65 depois de Cristo, o que a gente tem? Nós temos a perseguição de Nero, Nero acusando os cristãos de que eles haviam colocado fogo em Roma. E aí você tem uma perseguição institucionalizada com os cristãos, em que eles deviam, então, confessar César como Deus. Ainda que eles pudessem confessar outros deuses, no caso de Roma. Enquanto que no começo, que é o que eu creio que seja, é discutível, tá? Só para vocês saberem, mas enquanto que eu creio que é no começo dos anos 60, antes dessa perseguição institucionalizada, em que esses cristãos eles se encontram. Então, se você olha até para o próprio contexto da carta, por exemplo, no seu capítulo 2 dessa carta, no versículo 13, Pedro ele vai dar um tom muito amigável com relação a como a gente olha para as autoridades, como que o cristão, então, ele deve ser submisso a César, nesse sentido. Ele vai falar, por exemplo, do bom procedimento que nós devemos ter, lá no capítulo 2, no versículo 12, do bom procedimento que nós devemos ter entre aqueles que não são cristãos, que é o que a Bíblia chama de gentios. Então, o que a gente consegue ver, olhando para o próprio contexto da carta, é que quando os cristãos eles são provados aqui, vem de indivíduos. Tanto que, por exemplo, mais para frente, um dos outros aspectos em que a gente vai ver exatamente que você tem que ser um cristão exemplar, ainda que, por exemplo, o seu senhor ele seja bom ou mau. Então, são coisas importantes que a gente tem que considerar. E o que eu quero falar aqui hoje é uma coisa muito simples, mas muito difícil, às vezes, na prática para a gente, que é exatamente sobre a presente alegria do cristão. Esse é o tema da nossa manhã, a presente alegria do cristão. E, olhando aí para o texto, começa exatamente, nisso exultais. E numa leitura rápida para o texto bíblico, você deve se perguntar, nisso o quê? Esse nisso, ele está relacionado exatamente com o finalzinho do versículo 5, que foi o que foi dito aqui nas orações pelo presbítero Joel, que é exatamente aquela salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, exatamente a segunda vinda de Cristo Jesus. E o que Pedro está falando, inspirado pelo Espírito Santo, é reconhecendo que aqueles cristãos eles estavam cumprindo exatamente aquilo que Jesus ordenou nas bem-aventuranças. Jesus ele fala, exultai, pois grande é o vosso galardão nos céus. E aí, logo na mesma frase, ele continua, porque vocês serão perseguidos, assim como os profetas foram perseguidos. Só que, e uma leitura até rápida, a gente não... eu, pelo menos, depois, pensando e olhando aqui, me chamou a atenção que, por exemplo, o exultai aí com S no final, o que ele está indicando? Indica que essa grande alegria, esse exultai, ele está reconhecendo que eles já estão se alegrando alegremente. Grande, quer dizer, estão tendo uma alegria grande, já naquele momento. Enquanto que um exultai, que Jesus fala na bem-aventurança, é uma ordenança. Ele fala, olha, se alegre. Essa é uma ordenança, porque aí não tem o S no final. Então, eles estão cumprindo, e Pedro está reconhecendo isso. E exultais, essa alegria da qual Pedro está falando, é uma alegria tão específica que essa palavra aqui, quando a gente olha para o texto bíblico no grego, ela é uma palavra que não aparece em nenhum outro escrito fora dos escritos bíblicos. É uma palavra que não aparece nos escritos seculares.
nas cartas do primeiro século, porque e como eu falei, essa definição do exultar é uma grande alegria, só que se trata de uma grande alegria sempre de uma alegria do qual Deus fez, sempre algo com relação ao que Deus fez na nossa vida. Então, uma alegria específica. E aqui nós temos, então, a nossa primeira verdade, o nosso primeiro ensino, que é alegrando-se na salvação diante das provações. Alegrando-se na salvação diante das provações. Embora, aí você olha e sejais contristados. Embora o quê? Embora você se entristeça. E então, a alegria do qual a gente fala, do qual é a alegria do cristão, muitas vezes parece até um paradoxo, né? Aquela coisa meio que parece que são coisas que não dá para conciliar, que é como que você alegre e triste ao mesmo tempo. Até porque quando a gente fala de alegria, qual é a concepção que a gente tem de alegria muitas vezes? É o conceito moderno, é algo totalmente subjetivo, primeira coisa, ou seja, de como você se sente, para o momento também do qual você vive. Só que essa alegria, da qual, mais uma vez, Pedro está falando, ela tem em vista o quê? Algo lá no futuro. É a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a salvação que a gente tem agora e a salvação que vai ser consumada. Então, se trata de algo exatamente que não depende de circunstância, não depende do meu trabalho, não depende dos meus estudos, de como eu me encontro. E não se trata aqui daquilo na internet, né? Para quem gosta de Instagram, tem ficado muito famoso o pessoal falando de estoicismo, que é um tipo de filosofia em que é como se você tivesse que aguentasse qualquer coisa, o sofrimento, e isso não fizesse mal a você. De uma maneira bem simples aqui eu estou falando, para ser bem claro. Mas, e não é nada disso a alegria cristã. Até porque o sofrimento, ele é sofrimento, a gente sofre quando passa por provações. Dói você perder um trabalho por causa daquilo que você crê. Preocupa você, a gente se preocupa pelas coisas que vêm pela frente. A gente se preocupa com a criação dos nossos filhos. Então, esses sejais contristados, essa tristeza, essa nossa alegria, então, diante das provações, ela dá ainda que a gente se entristeça. Ela é verdadeira, a despeito de que a gente sinta essa tristeza. E ela acontece, então, embora no presente, por breve tempo. E breve tempo pode até parecer aquilo que, lendo de maneira mais rápida, pode parecer aquilo que eu lembro de quando eu era pequeno, meu pai, eu acho que toda criança faz isso, rala muito o joelho. Aí você coloca o band-aid, aí meu pai me pegava no colo e falava assim, filho, calma que eu vou tirar o band-aid. E eu sempre fui meio medroso para essas coisas, assim, dor de band-aid e de dor de agulha. E eram coisas que meus pais sempre falavam, calma, filho, vai ser rapidinho, vai doer, vai ser por um breve tempo, não se preocupe, eu vou tirar aqui, vai doer, mas vai ser rápido e pontual. Mas o que Pedro está falando aqui, desse breve tempo, essa tristeza que vai se dar por breve tempo, ainda que por várias provações, essas provações, ainda que a gente se entristeça pelas várias provações, ela vai se dar por breve tempo, é breve quando comparado com a eternidade. Quando comparado com a glória que Deus tem e aquela glória que a gente vai desfrutar com Ele, dessa salvação que a gente vai desfrutar exatamente no último tempo. Então, é breve nesse sentido. Não significa que o seu sofrimento, o Bíblia falou aqui que vai ser por breve tempo, então vai passar rápido. Não, isso vai se dar. Deus, ele age de maneiras diferentes para com cada um. Então, muitas vezes pode ser por muito tempo, muitas vezes pode ser pontual, mas o que é importante aqui é que tudo isso, tanto a tristeza que a gente vai passar, essas coisas passam, tudo passa. E é aí que a gente, de fato, encontra a nossa alegria. E é se necessário. O se necessário está mostrando exatamente que Deus controla todas as coisas. Deus não deu corda no mundo e deixou você sofrer. Ele tem controle sobre a sua vida e nada acontece longe da vontade dele, longe daquilo que ele quer para nós. E quanto às provações aqui, são várias. Pedro não especifica por várias provações, mas ele especifica uma coisa. Ele especifica do porquê
nós somos provados. Por que todo cristão ele passa por essas coisas? Por que a sua fé ela é testada? Por que é demandado de você muitas vezes trazer à luz as suas crenças e delas, às vezes até abrir mão de certas coisas, seja no trabalho, eu já falei, seja na universidade, numa produção acadêmica, tem muitos universitários aqui, seja até a maneira como você olha para a música. Então, essas coisas, as várias provações aqui, Pedro não especifica, mas ele especifica uma coisa, é porque nós somos provados, e é para que a sua fé seja genuína. Então, é para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E confirmado aqui quer dizer exatamente aquela fé que é genuína. É uma fé que é genuína. Uma fé que é genuína é uma fé que não tem o quê? Não tem coisas adicionadas a ela. Ela é pura. Não tem, e ela é assim, e a comparação que Pedro faz, ela é assim como o ouro, ela é mais preciosa do que o ouro perecível. Ele vai trazer dois aspectos dessa ilustração, que a primeira é que quando a gente pensa no ouro, por exemplo, é algo que bonito, né? Que todo mundo, de maneira geral, aprecia, gosta. Ao longo da história é algo que é muito importante, mas que Pedro vira e fala que mesmo isso, mesmo ouro, aquilo que tem mais valor aos nossos olhos, isso perece, isso acaba. E a nossa fé, a fé que o nosso Senhor nos deu, ela é muito mais, então, preciosa do que esse ouro que perece. E aqui vem o segundo aspecto, que é mesmo apurado por fogo. E o ouro, então, quando ele é colocado em altas temperaturas, ele é o quê? Ele é refinado, ele se torna mais puro. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o ouro, esse ouro é tantos quilates. Você vê que ele é misturado sempre com alguma coisa, muitas vezes. Então, aí conforme você vê o peso dele, você vê o quão puro ele é. E ainda que mesmo aquele ouro, então, que é o mais puro possível, ele não excede o valor da fé que vocês têm, da fé que nós temos. E tudo isso é para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O redunde aqui significa para que seja achado. É literalmente isso. Para que seja achado, então, a sua fé em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E seja achado tem origem exatamente no ensino de Jesus, quando Jesus vira e fala a respeito da sua segunda vinda e fala, quando o Filho do Homem vier, achará fé nesta terra. E essa fé que vai ser achada, então, quando ele vier, então, no último tempo, ela vai se dar, então, louvor, glória e honra na revelação dele. Louvor, glória e honra são coisas que Deus, o próprio nosso Senhor, ele concede para a gente essas coisas. São coisas dele. É como a gente leu até no nosso programa de culto, existe um aspecto de louvor, de glória e de honra, de ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas o fato de Deus coroar, de dar-nos isso, né? E esse, então, aqui então nós temos esse nosso primeiro ensino, então, que é alegrando-se na salvação diante das provações. Então, existe um aspecto da nossa fé do qual a Bíblia trata, que é como se fosse o outro lado da moeda daquilo que a gente leu em Tiago. A gente leu em Tiago aqui no programa de culto, que as provações, elas então nos produzem a perseverança necessária para perseverar na fé, então, e ter esse prêmio lá no final, que é a salvação. Enquanto que existe esse segundo aspecto, que uma fé genuína, uma fé que é pura, ela anda acompanhada, então, de provação. Não estou falando que você tem que fazer igual aquelas pessoas, muitas vezes, como os antigos da Idade Média faziam, né? De se ficar se autoflagelando para sofrer, para ser mais próximo do Senhor Jesus. Mas saiba que, de fato, se você expressa a sua fé de maneira pontual e demonstra isso, muitas vezes existe um certo aspecto em que você, então, vai ser levado então, a dar razão da sua esperança, para mostrar e levar todo o pensamento cativo a Cristo. E justamente isso na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora,
mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, esse Jesus Cristo, que esses cristãos aqui do primeiro século, assim como nós, não tinham visto. É claro que, se vocês perceberem, Pedro, ele estava falando, ele vai mudar um pouco a pessoa aqui, ele vai falar, olha, vocês a quem, porque ele viu Cristo Jesus, a quem não havendo visto, a mais. E muitas vezes, quando a nossa fé é testada, nós somos provados por aquilo que cremos, a gente esquece de um aspecto principal, que muitas vezes é até natural nosso, não deveria, mas é, né, nesse sentido, que é esquecer que o nosso Senhor Jesus, ele é uma pessoa, que o nosso Deus, ele é relacional, ele se relaciona conosco. Então, são esses momentos em que a nossa fé ela é testada, ela é provada, ela é colocada em altas temperaturas para então se tornar mais genuína. São esses momentos em que nós somos lembrados que, então, mais uma vez, o nosso Deus é uma pessoa. E esse nosso Deus, que é uma pessoa, a gente tem que se relacionar com Ele, ter uma vida com Ele. E, mais uma vez, é isso que Pedro está reconhecendo naqueles cristãos que sofriam perseguição. A quem não havendo visto a mais, esse a mais é exatamente esse amor que é constante. É algo que eles estão exatamente tendo naquele momento. E é pensando nisso que eu até lembrei aqui de uma citação do John Piper. Na verdade, é uma música muito conhecida. A tradução literal é Mesmo que você me mate. Ela é bem conhecida, que o pessoal está tocando e eles colocam uma parte do sermão do John Piper no meio da música. E um amigo meu me mostrou um dia, justamente porque ele estava passando por essas provações, e aquilo me marcou muito. E eu lembrei exatamente da pregação do Piper, e ele vai dizer exatamente assim: não apenas é a sua aflição momentânea, não apenas a sua aflição é leve em comparação com a eternidade e glória lá, mas tudo isso é cheio de significado. Cada milissegundo da sua dor que venha da natureza caída ou do homem caído, cada milissegundo da miséria no caminho da obediência está produzindo uma glória peculiar que você terá por causa disso. Deus está fazendo algo. Não diga que isso é sem sentido, não é. Ele está trabalhando por você para um eterno peso de glória. Portanto, não desanime. Pegue essas verdades e dia após dia, foque nelas. As pregue para você mesmo toda manhã, até que seu coração cante com confiança que você é uma nova criatura e de que é cuidado por Deus. Então, mais uma vez, essas provações, muitas vezes quando a igreja, ao longo da história, ela é testada, assim como esses cristãos no primeiro século. Se você for, tem um historiador judeu do primeiro século mesmo, ele vai falar a respeito dos cristãos, que falavam a respeito dos cristãos, que eles eram canibais e incestuosos. Canibais porque eles comiam da carne e do sangue de um tal Jesus, e eram incestuosos porque dormiam com irmãos e irmãs. E muitas vezes, ao longo da história, a fé cristã ela é vista assim de maneira distorcida. E ela é provada. E Deus prova o seu povo por causa disso. Assim como a gente lê logo no começo do programa de culto lá em Zacarias. Deus testando e passando, provando o seu povo para aqueles que viram e falam, olha, Senhor, Tu és meu Deus. É no Senhor em quem eu creio. E mais uma vez, então, é desse amor com relação desse aspecto pessoal, da nossa relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, que eles, ainda que eles não o viam naquele momento, e no qual não vendo agora. Então, essa aqui, nós temos aqui a origem, então, do nosso segundo ensino, a nossa segunda verdade, que é alegrando-se na salvação diante da consumação da nossa salvação. Alegrando-se na salvação diante da consumação. E a gente se alegra diante da consumação, então, ainda que você não tenha visto Cristo, ainda que você não veja Cristo agora. Então, da mesma maneira como eu já falei que aqueles cristãos não tinham visto a Cristo, nós não vemos agora, mas ainda assim cremos e o amamos. E tudo isso é exultais com alegria indizível
e cheia de glória. Então, o que o texto bíblico está fazendo de uma maneira maravilhosa é fazendo o seguinte, você pode ver que tem um exultais no começo e um exultais aqui, um pouco antes do final. O que Pedro está fazendo? Ele está colocando uma moldura para a gente enxergar essas provações. É a grande alegria que nós temos que ter para enxergar as provações que existem na nossa vida. Então, esse exultais com alegria, então, exatamente, com grande alegria, como eu falei, o exultais é uma alegria bem específica, é uma alegria que antecipa algo que vem pela frente. Quando você se alegra com o fato de que tem algo lá na frente esperando por você. Para quem namora, é quando você se alegra que você sabe que você vai casar, que você não vai ter que se despedir mais da sua esposa. Você vai poder conviver com ela 24 horas por dia. Que a parte dos namoradinhos é mais triste, é exatamente essa, né? Quando você tem que se despedir. Esse é um exemplo. Isso é exultar com alegria. E é indizível, obviamente, porque não tem como descrever. É uma alegria tão específica que não tem como descrever. E ela é cheia de glória, ou seja, cheia de glória no momento em que, no fato de quando nós estarmos com o nosso Senhor Jesus, nós vamos estar cheios da glória dele, impregnados da glória dele. E tudo isso para que, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E lembrando aqui até, olhando para respeito de crer e amar Jesus, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, de Tomé. Tomé virou e falou, olha, eu só acredito que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou se eu botar o dedo na ferida dele. E aí o mais magnífico é aquilo que Jesus fala para ele, ele falou, olha, Tomé, ele aparece. Aí tem até aquela pintura linda e maravilhosa do Caravaggio, né? Que é o Tomé assim, todo expressivo, assustado, colocando o dedo na ferida de Jesus, que é, Tomé, você viu, mas bem-aventurado os que não viram e creram. É disso que a palavra de Deus está falando. Então, e tudo isso é para que você receba a sua salvação, é para que a sua salvação, então, ela seja consumada. É claro que aqui tem aquele aspecto, para quem gosta, inclusive de teologia, acho que é uma das coisas que a gente vê, né, assim, bem no comecinho, assim, que é essa questão daquilo que a gente chama do já e ainda não. Ao mesmo tempo que nós já somos salvos agora, nós já somos salvos, nós já temos a salvação. Ela ainda está para ser consumada. Seja no momento da nossa morte, seja com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, com a segunda vinda, é a consumação de tudo, de fato, no final. E esse obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ele pode ser visto, inclusive, e isso pode ficar mais claro, que ele está explicando exatamente do porquê dessa alegria, do porquê desse amor que esses cristãos têm. Uma outra tradução que vai deixar isso mais claro exatamente, pois, lá na NVI, no versículo 9 está assim, olha, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Então, esse obtendo é algo que você está alcançando aos poucos, é por isso que eu falei dessa questão do já e ainda não, ou seja, obtendo paulatinamente algo que, ao mesmo tempo, é algo que já é seu, que já é dado, porque a salvação nós já temos. Então, abre sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, e é exatamente isso que eu quero que fique claro, que a palavra de Deus diz, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser, de fato, o nosso entendimento real a respeito do que é uma alegria a despeito das provações, a despeito até dos sofrimentos que vêm por conta dessas provações. E quando a nossa fé ela é testada, e eu termino por aqui, e ela vai ser, porque quando nós somos, então, nós somos fiéis à palavra de Deus, é natural, então, que a gente seja confrontado, a gente pode até perder coisas que aos nossos olhos são irrecuperáveis. Pode ser um dinheiro específico que veio de um projeto,
Pode ser a sua pesquisa acadêmica, porque você não conseguiu concordar com os pressupostos, com o que estava por trás daquilo que queriam te ensinar. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza, que a gente pode então se alegrar na salvação, de que essa alegria é algo então que não depende das circunstâncias que a gente vive. Não depende do momento e não depende só de como eu me sinto. Ela é algo, mais uma vez, que aponta lá para o futuro, aponta para a salvação. É exatamente essa a nossa alegria, que é do que dos versículos 13 a 12 estão falando exatamente sobre a salvação. E a gente pode então se alegrar nessa nossa salvação, ainda que o sofrimento venha, ainda que então a nossa fé ela seja aprovada, não importa a situação, pelas mais diversas. Então, viver o evangelho ele tem o seu custo, ele tem o seu preço. Mas isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós com a sua segunda vinda. E essa é a palavra de Deus e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês.